Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 826 blogs diários e minguando até 464 dias. 20 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 826 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, a batalha final. Muito interessante esse título. Eu estou entrando diretamente no subtítulo, para esse título, explicando a direita do corpo. Depois eu vou explicar a esquerda do corpo por ato missionário, certo? Faz essa percepção, logo prepare suas consciências para que vocês possam estar entendendo este blog diário, sendo produtivo na compreensão daquilo que explica o reino de Deus diretamente, ok? Faça isso e faça por vocês mesmos. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este blog e um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo e uma referência do subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs. Muito interessante essa leitura corrida dos 4 últimos blogs. Às vezes você está com tempo curto, você vai lá, ouça esse blog, que é a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs. Eu sempre deixo ele fixado nos 4 últimos blogs, certo? O quarto e último blog sempre é ele mesmo, representando aquilo que um fruto espiritual, voltando aos o primeiro, segundo, terceiro, e o quarto blog diário sempre é ele mesmo, representando o fruto espiritual do corpo emocional, fazendo essa relatividade, certo? Então, entenda isso. O, esse blog em específico, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, é uma forma que você possa estar entendendo de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Deixe também uma playlist do YouTube Music, às vezes você quer acompanhar por lá, é muito prático, certo? Essa é a minha descrição do vídeo, muito prático, explicando aí um blog antes, um blog depois, subtítulo, uma referência do subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs e a playlist do YouTube Music para vocês fazerem um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não tire conclusões precipitadas sem antes ver ouvir o que fora dito, Antes, faça essa percepção, certo? Dê ouvido, dê atenção para este blog diário, não tire conclusões precipitadas sem ver o que fora dito, sem ouvir o que fora dito, certo? Faça essa percepção de uma forma consciente, faça por si mesmo. Treine seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários. Tudo de graça e prático, tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo. E deixa de ser esta vítima social. E para isso eu digo a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. É só vocês acessarem o card do vídeo, essa playlist vai estar no card do vídeo. E se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões. E defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo.
Um peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, pensou que fosse assim. Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos. Mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com uma pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção: corpo, imagem do corpo; semelhança, fruto do corpo. A imagem fica dividido o ato emocional do corpo e emoção determina o fruto bom e o fruto ruim. Quando for fruto ruim, é igual imagem. Esta imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo, determinando ser maior ou menor por sexo e dinheiro. Toda semelhança do corpo que cai no poder público é fruto do corpo, e é isto que determina o cosmos e as energias dos corpos. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados nos reinos dos mortos. Os reinos dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Eu estou usando esse mais contexto, eu gosto sempre de usar as repetições para a gente trabalhar as nossas formas de conscientização, sempre lembrando daquilo que nós estamos tratando dentro do blog diário específico, certo? Tudo que eu venho dizendo, repetindo, são uma abertura para nossas consciências ficar flexionado, para que a gente nos permita. É interessante que você faça essa abertura comigo, que vocês acompanhem comigo essas aberturas, toda vez repetindo, fazendo esse trabalho de conscientização para que a nossa memória vai se realizando sobre aquilo que é o estado consciente da nossa vida e nós vamos determinando aquilo que é reino de Deus. Porque se você não usar as suas repetições para treinar a sua consciência a ser, você nunca vai ser, porque você sempre vai estar sendo manipulado sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. E o que tem dentro da sociedade hoje? Só manipulação. Dificilmente você vai sair dessa ninho de cobra pela sua força só. Você precisa descobrir alguma coisa que vem de Deus, uns atos pelo ato pelo conhecimento para você determinar aquilo que é reino de Deus pela essa sua crise que está aqui, fazendo essa ideia. E é por isso que nós fazemos essas repetições nas aberturas de nossos textos todas as vezes para que nós fiquemos flexionados, para que a gente podemos compreender as particularidades de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização, faça isso com respeito, com carinho, que tudo vai ficar bem para você. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia com o movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Então, nós temos essa nossa Bíblia significativa com os 8 elementos da espiritualidade, nós temos aquilo que já tenha dentro da sociedade, nós fazemos uma mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Essa mediação pode ser determinada pelos frutos diretamente, sendo ato consciente e inconsciente, e também pode ser determinado por uma guerra, né, sobre uns corpos emocionais que muita gente elas intimidam outras pessoas, né, oprime outras pessoas, criando alguma coisa para manipular a sociedade, se permitir nessa manipulação da mesma forma, ok? Entenda isso, tudo aquilo que é criação são coisas determinadas pelos nossos atos emocionais, e essas coisas que é determinado pelo ato emocional nós chamamos de espírito de criação. São aquelas pessoas que querem criar no lugar de Deus alguma coisa para governar o mundo. Então eles criam coisas que é determinado pelos seus atos emocionais, pelo aquilo que ele possa ter dinheiro, pelo aquilo que ele possa ter sexo, e isso fica muito negado. Entenda isso, ok?
E tudo que você entenda, né, são essas complexidade de coisas que já tem dentro da sociedade negada. Faça isso. Então vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, fazendo a mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade e sobre aquilo que é a Bíblia significativa. Ambos podem representar uma espiritualidade ou não, certo? Entenda isso. O estado consciente da vida vai explicar a sabedoria do corpo e tudo aquilo que eu posso entender desta minha emoção. Ou seja, a sabedoria é determinado pelo estado consciente da vida. Já o conhecimento é coisa relativa sobre tudo aquilo que tem na sociedade. O conhecimento que está dentro da sociedade não explica o estado consciente da vida, ou seja, a sabedoria isto, a sabedoria. Isto explica, ou seja, a sabedoria. Espera, deixa eu colocar uma coisa, uma pontuação. Isto explica que todos os sábios são uma consciência vivificada por Deus, sendo cada um com dons diferentes um do outro. O conhecimento social e quando for coisa que já tem dentro da sociedade, não vai explicar a vida relativa a um corpo comum. Isto explica que, quando o conhecimento estiver desagarrado do corpo, vai explicar coisa que já tenha dentro da sociedade. E o que estiver dentro da sociedade não vai explicar a vida relativa para um corpo comum. E conhecendo o conhecimento social vai explicar uma experiência social. Esta experiência vai explicar que o conhecimento não tem origem do estado consciente de uma vida, ou seja, são coisas que foram criadas dentro da sociedade. Lei, sistema administrativo, faculdade e várias outras coisas relativas socialmente, sempre explicando que coisa social são coisas que foram criadas dentro da sociedade. E tudo que é criado dentro da sociedade serve como controle. E isto é relativo para o objeto e não para uma consciência vivificada por Deus. O estado consciente da vida e quando explicando a sua experiência própria, se torna um conhecimento produtivo para a vida que esteja experienciando alguma coisa que já tenha dentro da sociedade. E é nesta causa o conhecimento deixa de fazer parte de uma sociedade para representar o fruto deste corpo relativo à vida deste corpo e que absorve conhecimento de dentro da sociedade para experiência própria e transformando este conhecimento em um fruto objetivo da relação. Toda esta ideia vai conectar a sua vida com o que já tem dentro da sociedade, interagindo a vida e o fruto deste corpo relativo para a sociedade e respeitando a nossa forma de ser e a forma do conhecimento social, sendo possível no futuro o conhecimento social representar o fruto do corpo diretamente. Porém, no momento, isto gera uma complexidade por causa da Guerra Fria, ou seja, o conhecimento social está gerando uma ideologia nos frutos dos corpos para impressionar o mau fruto e libertar o bom fruto. Perfeito. Este contexto é muito interessante, né. Eu sempre quando vocês, né, às vezes eu tive uma dificuldade para mim ler esse contexto, mas o que eu quero dizer, sempre usa o contexto, sabe, dentro do canal do YouTube, vocês podem pegar essa descrição pelo vídeo, certo? E eu também vou montando, eu também vou relendo isso para fazer uma expressão livre, tudo isso é produtivo. Só não deixe de estar acompanhando e prestando atenção em cada detalhe das escritas, que elas são muitas, mas muitas produtivas. Às vezes, as minhas expressões ficam um pouco, eh, delicado, né, na leitura, né, que eu faço, às vezes eu paro para mim fazer uma reflexão,
eu paro por causa dou uma pausa por causa de uma coisa ou outra, mas tudo isso se torna produtivo, porque tudo isso é parte da nossa liberdade de expressão e tudo isso vai moldando com o tempo, certo? O tempo que eu tenho para errar é o tempo que vocês têm para se conscientizar. Faça essa percepção, confia em você e você vai entender de tudo que está sendo dito, ok? Entenda isso. Vamos lá fazer a expressão livre. Vamos lá. O estado consciente da vida vai explicar a sabedoria do corpo e tudo aquilo que eu posso entender desta minha emoção, ou seja, a sabedoria é determinada pelo estado consciente da vida. Já o conhecimento é coisa relativa sobre tudo aquilo que tem dentro da sociedade, né? Eu já tenho explicado isso, né? O estado consciente é a nossa vida, é a nossa realidade, é isso que determina a sabedoria. Porque quando é que a gente pode ter uma sabedoria? Quando a gente estamos conectado à fonte de Deus. E essa fonte é meu eu interior, é a conexão com Deus sobre aquilo que é uma realidade. A partir do momento que eu tenho essa conexão com a fonte, eu tenho força para me expelir um fruto bom e fazer uma percepção daquilo que é coisa negada e fazer uma objeção sobre aquilo que vem negado para mim. Eu dou uma coisa boa, mas nego aquilo que vem errado para mim. Então eu nego. Então, automaticamente, eu não dependo da minha sociedade, mas eu dependo daquilo que é um estado consciente do meu corpo, da minha vida. E eu mando o fruto bom e rejeito o fruto ruim. E faço essa percepção. Tudo pelo fruto mesmo, né? Você nem precisa nem de negar o corpo emocional da pessoa, né? Mas quando você entende que ela está com crise, o fruto dela já é ruim de uma determinada situação, né? Entenda isso. Então, essa sabedoria é determinada pela nossa, ou seja, vamos lá. O estado consciente da vida vai explicar a sabedoria do corpo e tudo aquilo que eu posso entender desta minha emoção, ou seja, a sabedoria é determinada pelo estado consciente da vida. Já o conhecimento é coisa relativa sobre tudo aquilo que tem dentro da sociedade. Então, você está aqui olhando para tudo que tem dentro da sociedade. Então, tudo isso que você está à sua vista são conhecimento, certo? São conhecimentos, né? Tudo que tem dentro da sociedade explica conhecimento. Os seus olhos perceptivos da esquerda são aquilo que representa a sociedade, seus olhos perceptivos, ele representa o conhecimento diretamente. O conhecimento que está dentro da sociedade não explica o estado consciente da vida, né? Isso é muito interessante, igual eu estava tendo dito, né? Você faz a conexão da fonte e manda um fruto bom, esse fruto tem que ser independente, e às vezes quando ele vem de lá da sociedade, você não precisa aceitar ele, só fala, não, irmão, tranquilo, afaste, tá tudo certo, certo? Então, tudo que tem dentro do conhecimento, mas pode ser uma coisa boa? Também pode, né? Mas aqui nós estamos dizendo que o conhecimento hoje, ele é uma ameaça social. Vamos dizer isso para você entender. O conhecimento que tem dentro da sociedade hoje é uma ameaça social. Entenda isso, é uma guerra sobre a forma que as pessoas têm de se ter as coisas a qualquer custo. Ou seja, né, o conhecimento que está dentro da sociedade não explica, né, não explica o estado consciente da vida. Ou seja, a sabedoria, né? Ou seja, a sabedoria não explica o estado consciente. O estado consciente da vida é o quê? A sabedoria. Isto explica que todos os sábios são uma consciência vivificada por Deus. Então, aqui nós estamos explicando o ato missionário. Ah, entendi. Então, todos os sábios é um estado consciente, é uma consciência vivificada por Deus. Se eu não tenho uma conexão com a fonte, jamais eu posso ser uma pessoa produtiva, que tem um fruto bom, que tem uma coisa boa que para entregar à sociedade. Jamais eu posso ter. Se eu não tiver Deus, não tenho nada que eu possa entregar à sociedade, não tem nada para ela, não tem nada. Se eu não tiver uma consciência vivificada por Deus, se Deus não tiver vivificado a minha consciência, e se eu não posso fazer nada para a sociedade bom, certo? Eu vou querer realizar comigo mesmo, vou querer ter coisa a qualquer custo, qualquer coisa, certo? Mas se eu não tenho essa consciência, eu não posso não posso ter uma sabedoria, porque a sabedoria ela é ligada à fonte divina, aquilo que está no nosso interior, nosso eu interior. Entenda isso.
sendo cada um com os seus dons diferentes, né? Então vamos entender. Isto explica que todos os sábios são uma consciência vivificada por Deus, sendo cada um com os seus dons diferentes, um do outro. Pode ir aí. Todos os astros de Deus que você consiga enxergar. Vamos supor que você consegue enxergar alguém. Vê aí, são todos diferentíssimos, muito diferentes um do outro, cada um com as suas complexidades. Vamos falar isso. No tempo de Guerra Fria, a gente pode falar complexidade. Eles não unificam os seus frutos com outras pessoas, eles geram ideologia e cada um tem uma responsabilidade espiritual daquilo que Deus determina ao seu serviço, né? Aquilo que Deus determina para eles determinar, fazer uma missão, né, no corpo emocional mesmo, diretamente, fazendo as expressões, certo? E todos esses astros têm os seus dons diferentes um do outro, não vai ser as mesmas coisas. Por exemplo, se você for pegar aqui, ó, nós temos Moisés que tem o dom da palavra, nós temos Elias que tem o dom da vida, nós temos João Batista que tem o dom do corpo, nós temos aqui Paulo que tem o dom do Espírito de Deus, nós temos aqui, né, naquele tempo, nós estamos repetindo aqui Tiago é a mesma coisa de Elias, aqui é repetindo, porque aqui é o estado de consciência de cada corpo em específico, mas naquele tempo ele também estava no trabalho. Nós temos aqui Pedro, que representa esse dom, né, de estar do corpo emocional, de estar sendo glorificado com o reino de Deus diretamente aqui, né? Nós temos aqui João representando aí, né, essas divisões, né, de equilibrar as coisas sobre aquilo que nós consideramos um reino equilibrado, né, para ambas, né, sobre tudo aquilo que determina os nossos equilíbrios emocionais, é tudo aquilo que determina aquilo que é de Deus, o reino de Deus, fazendo essas percepções, certo? Entenda isso. O conhecimento social vai explicar uma. Vamos voltar aqui para a gente recapitular o que fora dito antes. Vamos lá. O conhecimento social, e quando for coisa que já tem dentro da sociedade, não vai explicar a vida relativa ao corpo comum. Isto explica que quando o conhecimento estiver desagarrado do corpo, vai explicar a coisa que já tenha dentro da sociedade. E que estiver dentro da sociedade, vai explicar a vida relativa para o corpo comum. Então, eu pulei uma expressão, eu estava nessa expressão que eu dei, era essa aqui, ó. Já o conhecimento é coisa relativa sobre aquilo que tem na sociedade, conhecendo que estar dentro da sociedade não explica o estado consciente da vida, ou seja, a sabedoria. Isto explica que todos os sábios, né, essa aqui, são uma consciência vivificada por Deus, sendo cada um com o seu dom diferente de outro. Então eu expliquei ali, né, os sábios, cada um tem os seus dons diferentes. Então entenda isso. O conhecimento social, e quando for coisa que já tem dentro da sociedade, não vai explicar a vida relativa do corpo comum. Quando o conhecimento, que são coisas que já tem dentro da sociedade, não vai explicar a sua vida. Sempre fazendo a percepção, o que tem dentro da sociedade não tem nada a ver com você. E o que tem a ver com você não tem nada a ver que tem dentro da sociedade. Pode ter a ver, à medida que você tem um fruto bom, né? E muitas das vezes o fruto ruim também cai dentro da sociedade. Então, automaticamente, você tem essa ideia de, né, de interferir de uma certa forma no poder público, né, mas o poder público, de certa forma, gerando várias complexidades, várias possibilidades de relacionamento, sabe? Movimenta muito isso, dependendo do tipo de relacionamento que você está fazendo, ok? Deixa tudo flexionado, não determina nada, deixa as coisas livres do jeito que está, para a gente fazer a percepção de todas as possibilidades de relacionamento. Então, o conhecimento social, né, e quando for coisa que já tem dentro da sociedade, não vai explicar a vida relativa ao corpo comum. Isto explica que, quando o conhecimento estiver desagarrado do corpo, vai explicar coisa que já tenha dentro da sociedade, certo? Vai explicar coisa, seu conhecimento está desagarrado do corpo, tem nada a ver com você, vai explicar aquilo que tem dentro da sociedade, certo? Todos os controles administrativos, qualquer coisa que você queira pensar, certo? Dentro da sociedade. E o que estiver dentro da sociedade não vai explicar, né, a vida relativa para o seu corpo, né, comum, né? Ou seja, ambos vai ficar oposta um do outro. Eu estou oposto da minha sociedade e a sociedade está oposto de mim. Hoje, no tempo de Guerra Fria, mas vamos supor que estamos no reino de Deus.
Eu não sou oposto da sociedade, nem a sociedade é oposto de mim. A sociedade faz o melhor para mim, eu faço o melhor para a sociedade. Então somos um só, nós estamos sendo glorificados, nós não temos divisão de bens, não temos reinos divididos, tudo está unificado, todos nós estamos conectados à grandiosidade do reino de Deus, então tudo passa a ser uma coisa só. Mas aqui, na formação do Cristo, no tempo do fim, ganha muita complexidade, até mesmo para explicar. Isso explica que a sociedade não tem uma sociedade correta, mas você tem muitas das vezes por obrigação ser correto se você quer, né, ser livre, se você quer participar dessa grandiosidade que é a atmosfera de Deus, tratando da sua vida pessoal, uma conexão com a fonte de Deus no seu interior, qualquer coisa, e você entenda dessa forma. O conhecimento social vai explicar uma experiência social. Esta experienciação vai explicar que o conhecimento não tem origem do estado consciente da vida, né? O que quer dizer? Vamos recapitular aqui o que fora dito. Vamos lá. O conhecimento social vai explicar que o conhecimento social vai explicar uma experienciação social. Esta experienciação vai explicar que o conhecimento não tem origem do estado consciente de sua vida, né? Ou seja, quando você está se experienciando coisa dentro da sociedade, ela vai determinar que isso não tem nada a ver com a sua vida. Por exemplo, vamos falar isso diretamente. Todas as formas que vocês usaram para se ter coisa a qualquer custo dentro da sociedade, não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com a sua vida. Tem a ver com uma liberdade que você tem, com o poder econômico, de você estar acessando várias coisas. Como é que você quer entender isso? Vamos supor que você se machuca ou se você tem uma doença grave, então a sua vida vai te mostrar que você tem uma independência sobre a mesmo você tendo tudo isso, você não vai se ausentar da dor, não vai ausentar das frustrações, não vai ausentar nada, porque o objeto, ele é apenas um objeto, certo? Entende isso? Então, o que explica ali o contexto? Vamos entender mais. O conhecimento social vai explicar uma experienciação social. Esta experienciação social vai explicar que o conhecimento não tem origem do seu estado consciente da vida, certo? Ou seja, são coisas que foram criadas dentro da sociedade, certo? Aqui vai dar uma explicação mais clara, né? Lei, sistema administrativo, faculdade e várias outras coisas relativas à sociedade. Tudo isso você encontra dentro da sociedade. Às vezes você, né, você tem uma pessoa que está chegando dentro da sociedade hoje, a pessoa nova, vamos supor que um feto emocional está nascendo agora, você vê que antes que ele nasça, tudo isso já estava dentro da sociedade. Lei, sistema administrativo, faculdade, várias outras coisas. À medida que ele vai formando experienciação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ele vai se moldando de acordo com aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo essa relatividade e fazendo uma conexão. Até então, você entende que e tudo isso já está presente dentro da sociedade, independente do seu estado consciente, que você tem na sua vida, isso já está dentro da sociedade. É o outro lado, onde que você vai buscar a sua economia, vai buscar a sua forma de ter, né, de uma forma justa com outros relacionamentos. Sempre explicando que coisa social são coisas que foram criadas dentro da sociedade. Coisa social são coisas que foram criadas dentro da sociedade. Por exemplo, você foi criado dentro de uma sociedade? Não. Você foi criado dentro do paraíso de Deus, né? Antes que essas coisas todas que está aqui formasse, Deus só tinha aquela consciência de estar criando um homem. Então ele criou um homem com o seu espírito, com a sua vida e com o seu corpo, né? Tudo gloriado com ele. Não tem nada de mais, não tem nada de semelhança. Esses são o homem que Deus criou. E corpo emocional diretamente, esse estado emocional representando a vida diretamente. Esse estado emocional hoje, ele não representa a nossa vida, ele representa um estado consciente. Significa que essa vida não é vida, ela é uma espiritualidade daquilo que a gente pode ter o controle, domínio sobre os nossos estados emocionais, para que a gente faça a percepção daquilo que você dá de bom e daquilo que você nega ruim, daquilo que você dá de bom, daquilo que você receba de bom da outra pessoa, da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, entenda isso.
E tudo que é criado dentro da sociedade serve como controle, né? Tudo que for criado dentro da sociedade serve como controle. Olha para as estruturas hoje, tudo que você olha aí. Serve para o controle ou não serve? Faz essa percepção. Isso é bom ou ruim? Tem que fazer a percepção. Eu, particularmente, amo, sabe, tecnologia, amo carro veloz, amo essas coisas todas que está dentro da sociedade, porque isso é uma utilidade, é uma coisa que nós podemos usar de uma forma consciente, pode ser uma coisa boa, certo? A gente usar isso de uma forma consciente é uma coisa boa, mas entenda que tudo que for criado dentro da sociedade serve para o controle. Você tem que fazer a percepção. Isso é bom ou é ruim? Com Deus tudo fica bom. Deus acrescenta tudo, Deus é lindo. Nada aqui que foi evoluído aqui foi determinado por o homem, foi determinado por Deus. Nós só temos que fazer a percepção que nada vale a pena se você quer ter coisa a qualquer custo. Vale a pena você ser esse ser conectado à fonte a qualquer custo, para você ser cheio de uma graça divina, daquilo que Deus é para você. É isso que te dá paz, é isso que te dá alegria, é isso que te dá motivação de ter as coisas de uma forma honesta, justa. É isso que te dá um relacionamento bom, harmonioso com outra pessoa. É isso que te conecta a um patrão. É isso que te conecta a uma sua família. É isso que te conecta à grandiosidade né, de vários tipos de relacionamento que tem dentro da sociedade, ao seu professor, ao seu mentorado. Tudo isso vai te dar força para você. É o quê? A forma de ser, não de ter. Aí quando é, está conectado à fonte, as pessoas vai te dar aula sobre uma medicina, você vai absorver aquilo com graça, com respeito, depois você também se torna um mestre, vai evoluindo isso tudo dentro da sociedade, tudo que já tem dentro da sociedade. Então, este controle que nós estamos dizendo não se trata de uma coisa emocional, sim coisas objetivas, coisa objetiva, isso sempre vai ter. E com a chegada da tecnologia hoje, são muito grandes, certo? Ah, sim, as pessoas hoje manipulam, né? Esses atos inconscientes, eles querem ter coisa de qualquer jeito, então eles manipulam para se ter essas coisas, para ter objeto, certo? Mas este controle que nós estamos falando são coisas objetivas, né? Ou seja, vamos lá. Tudo que é criado dentro da sociedade serve de controle, e isto é relativo para objeto, certo? É bem explicado, e não para uma consciência unificada de Deus. Perfeito. Muito, muito bom, muito bem interpretado. Então, tudo que você vê dentro da sociedade, que nós vê, que está desconectado de nós, são apenas objetivos, são objetos que servem para o controle. Esse controle são coisas, controles objetivos. Controle objeto, controle de objeto, não controle de pessoas diretamente. Ah, sim, a pessoa está matando, está roubando dentro da sociedade, sim, pelos seus atos emocionais, sim. É bom para a gente entender que ela não pode viver dentro da sociedade, mas não é o sistema que está determinando o controle, é a ignorância da pessoa que está fazendo com que ela se torne uma pessoa presa. São os comportamentos dela que vai determinar que ela seja presa. Aí que ela não vai ter mais liberdade, porque a liberdade de Deus é o respeitar o outro me respeitar, beleza. Nós temos hoje os objetos, internet, redes sociais para todo lado, né? Contribuindo para que essas pessoas não cometem crime com outras pessoas, que não cometem abuso com outras pessoas, tudo isso é bom. Bem dizer que não é bom, bom. Esse tipo de controle é bom. Se eu não consigo viver bem dentro da sociedade, eu preciso de alguma coisa que me pare, porque eu preciso estar dentro da sociedade, as pessoas precisam estar livres, pensando de uma forma correta, respeitando outras formas de outras pessoas viverem da mesma forma. À medida que eu desrespeito, eu gero consequências sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Então, né? Então é uma coisa boa. Mas até então esse controle representa o objeto, ele não representa o corpo emocional diretamente. Ele representa o objeto, as coisas objetivas, as coisas que tem dentro da sociedade, carro, né, faculdade, né, tudo isso. Aí depois tem aquelas pessoas, os professores, mentorados, aí já é um relacionamento corpo a corpo. E a gente vai fazendo essa percepção. O relacionamento corpo a corpo já não é mais uma coisa objetiva, já é o respeitar o espaço da pessoa, a pessoa me respeitar e eu fazer essas relatividades. Então, essa ideia do controle, ele se aplica a objetivos, a coisas objetivas, e não no corpo emocional, que a partir do corpo emocional é uma questão de consciência espiritual, ok? Entenda isso.
O estado consciente da vida e quando explicando a sua experiência própria se torna um conhecimento produtivo para a vida que esteja experienciando alguma coisa que já tenha dentro da sociedade, né? Então, o que está dizendo o contexto? O estado consciente da vida, e quando explicando a sua experiência própria, se torna um conhecimento, né? A consciência da vida, e quando explicando a sua experiência própria, você teve experiência, você foi lá dentro da sociedade, absorveu o conhecimento, você vai se tornar um conhecimento produtivo, porque à medida que você tem conhecimento, você transforma isso em poder econômico, você, né, vai tendo experiência sobre aquilo que tem dentro da sociedade, vários tipos de relacionamento, tudo isso vai ser produtivo, porque são a sua experiência própria sobre aquilo que você está tendo, uma relatividade sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Então, isso vai te amadurecendo, vai te formando um fruto para você, e se esse fruto for independente, ele é um fruto limpo, né, produtivo, bom, muito bom. Então, o estado consciente da vida, quando explicando a sua experiência própria, se torna um conhecimento, certo? Produtivo para a vida que esteja experienciando alguma coisa que já tenha dentro da sociedade. Nesta causa, o conhecimento deixa de fazer parte de uma sociedade para representar um fruto deste corpo relativo à vida deste corpo. Bom, para explicar isso aqui, nada tão grande do que explicar os atos missionários de Deus. Eu já tenho, no início do blog diário, eu falei que os atos conscientes são determinados pela consciência vivificada de Deus no nosso interior, fazendo o movimento correto, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, certo? E que hoje em dia ganha muita complexidade, porque ele vem representando uma guerra social sobre o ato consciente, sobre o ato inconsciente, e produzindo esses frutos sobre ideologia, certo? E fazendo essas complexidades. Ou seja, nesta causa, o conhecimento deixa de fazer parte da sociedade, né, para representar a sabedoria do corpo diretamente. Vamos entender isso. Para representar um fruto deste corpo relativo à vida. Quando falamos da vida, falando da sabedoria diretamente, certo? Daquilo que Deus vivifica o nosso corpo, aquilo que Deus dá consciência para nós, certo? Entenda isso. Da vida deste corpo e que absorve, né, conhecimento de dentro da sociedade para experienciar própria para e que absorve conhecimento de dentro da sociedade para experienciar própria, para experiência própria, para experiência própria e transformando este conhecimento em fruto objetivo da relação. Perfeito, né? Muito perfeito. Então, aqui todas as motivação, né, de como você relacionar a sociedade de estar se entendendo as particularidades dos relacionamentos. Toda esta ideia vai conectar a nossa vida com o que já tem dentro da sociedade, interagindo vida e fruto deste corpo relativo para a sociedade, né? Ou seja, quando você faz um movimento correto no seu estado consciente da sua vida, você também produz um fruto bom para a sua sociedade. E na hora que você faz a percepção que o seu fruto é bom, você também vai ter o poder de fazer uma objeção no fruto ruim que as pessoas estão trazendo para você. Então você pode dar e você não precisa receber. Você vê que o fruto da pessoa não é um fruto bom, você não precisa receber, certo? Você recebe aquilo que é bom para você, porque você dá aquilo que é bom para outra pessoa, então você não precisa receber aquilo que é ruim das pessoas. Você pode negar, falar assim, não dá, isso que você está relacionando, não é assim que funciona, certo? Não, você está me oprimindo, eu vou negar de todas as formas, ok? Entenda isso. E respeitando a nossa forma de ser, e a forma do conhecimento social, né? Porque nós temos a nossa forma de ser, nós também temos a forma do conhecimento social. Qual que seria a forma do conhecimento social? A forma do conhecimento social é sobre aquilo de ter mesmo, sobre aquilo que é ter. Você vai na faculdade, né? Você tem a lei de trânsito, você tem a administração, lei política que determina os comportamentos das pessoas dentro da cidade, tudo isso, coisas administrativas. Então, a forma social é aquela ideia mesmo de ter um plano objetivo para que todas as pessoas possam realizar
com as mesmas proporções, certo? E se alguém desobedecer à lei, então desobedece o outro corpo também, porque a lei ela serve para preservar o corpo de meu corpo e para preservar o corpo do outro em vida. Então, esses planos objetivos sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ele é muito valoroso quando a gente não banaliza sobre os conceitos políticos de outras pessoas, certo? O poder público, são todas coisas bem importantes da vida, ele representa muito, sabe? O poder de Deus, representa o Cristo de Deus. Então, o poder administrativo que hoje está sobre os atos ideológicos, política, religião, e os patrões, tudo aí, tudo isso é uma coisa boa, você tem que entender isso, certo? De que tudo que está no poder público são coisa boa, e é preciso colocar isso em prática, precisa, começando de nós mesmos, determinando a sociedade correta pela uma consciência vivificada por Deus, pelo estado consciente do nosso corpo, e não pelo aquilo que já tenha dentro da sociedade. O contexto todinho está bem explicativo que nada que é dentro da sociedade tem a ver com a sua vida, e nada da sua vida tem a ver com a sua sociedade. Eu posso fazer disso uma coisa só, Deus, que eu faça o movimento correto e espelho um fruto bom. E esse fruto não vai para o outro homem, vai para Deus diretamente. Deus reconhecerá que esse fruto é produtivo, então tudo fica bem. Sendo possível que no futuro, o conhecimento social represente o fruto do corpo diretamente, é o que eu estava dizendo. Porém, no momento, isto gera uma complexidade enorme por causa da Guerra Fria, ou seja, o conhecimento social está gerando uma ideologia nos frutos dos corpos, perfeito, para impressionar o mau fruto, e libertar o bom fruto, Impressiona, as pessoas estão aí dentro da sociedade, vamos falar isso para você entender, está aqui os atos conscientes, as pessoas estão ali tudo desgraçado, de qualquer jeito, matando, roubando, qualquer coisa, impressiona eles aí. Tudo que você está fazendo está errado. Renove os seus conceitos, na sua liberdade de ser, na sua liberdade de ser, renove os seus conceitos, renove o seu conceito. Então eles ficam apavorados, eles começam a buscar outras formas. Então eles começam a descobrir alguma coisa que possa estar vindo dentro da sociedade, qualquer coisa que pode trazer uma clareza para eles, certo? Entenda isso. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendido, Se você estiver assim como eu, lutando contra as coisas ruins, que possa ser uma coisa bom para todos nós, se você estiver determinado a, fazer uma força boa para que isso seja uma coisa produtiva, no futuro, a gente nos conectar com a fonte divina no nosso interior, produzir um fruto bom. Se você tiver essas formas de realização, você se inscreva no canal, você sinaliza o vídeo, se não for assim, eu não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Só faça mesmo se você estiver entendido de tudo aquilo que está sendo dito e que todas as coisas estão na mão de Deus, certo? Tanto tudo que está dentro da sociedade hoje, Deus está tomando tudo para Ele. É só vocês fazerem essa percepção e começar a entender de tudo aquilo que está sendo dito dentro desse blog diário. Não tire conclusões precipitadas. Vê mais sobre esses blogs diários. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, tem muitos outros blogs dentro da mídia. Eu estou produzindo, esse é o blog de 827, blog diário já produzido, certo? Vejo mais, Deus do princípio, é interessante, sabe? Muito produtivo se você ver Deus do primeiro. Eu tenho certeza que toda a consciência que eu transmiti, que eu me expressei, você vai estar no meu nível de conscientização com Deus, se você ver todo o processo que eu passei com este blog diário, produzindo 827 blog diário, você vai ter o mesmo nível de sabedoria que eu tenho. Entenda isso, certo? A fonte está aí para todo mundo, os processos estão aí para todo mundo, para que todos comecem a se realizar com Deus dentro do reino de Deus. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendido. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.